Então, prazer, Ricardo Pereira, o Ricardinho do BIP. Eu não costumo aparecer assim muito em vídeos, né? Mas me senti extremamente honrado por esse convite que foi realizado para mim. Então, num primeiro momento, aí agradeço demais à comissão organizadora do Masterclass. E assim, junto a isso, eu também agradeço demais, principalmente a vocês que fazem não só do BIP, mas do Masterclass, eventos, situações de sucesso, entende? Então, se a gente é alguma coisa hoje, com certeza, gente, a gente deve exclusivamente a vocês. Bom, vamos lá então. O tema que solicitaram foi a questão de uso de pods, né? E aí o título, pensei, poxa, Galvão Bueno? Não. Mas será que pode? Pode isso? Luizinho, Michelzinho, Beepers, será que pode ou não pode, né? E se pode, como é que a gente pode manejar na prática clínica? Declaro que não existe conflito de interesse para essa apresentação. Antes de mais nada, é importante, né, falarmos um pouco, definirmos, afinal, esse mundo tão amplo, né? Afinal, o que são cigarros eletrônicos? E na Anvisa ela acaba englobando diversos termos dentro de um termo, que é o termo dispositivos eletrônicos para fumar, a sigla DEFs. Pois bem, pessoal, então aqui a gente já começa a entrar em algumas particularidades, né? Nós estamos atualmente na quarta geração dos dispositivos eletrônicos para fumar, cigarros eletrônicos. Então vamos citar um pouquinho aí sobre cada um deles. A primeira geração, eles eram dispositivos descartáveis, então era um uso único e a pessoa logo se desfazia depois desse uso. Muitas vezes eram conhecidos, chamados como cigalikes, e portanto, eles se assemelhavam mais à questão, podem perceber aqui pela imagem, do cigarro dito convencional. Então, na sequência, nós temos os dispositivos eletrônicos de segunda geração, que, portanto, um diferencial é a questão justamente da recarga ser possível. Então, o uso, ele não era um uso único, né? O uso, portanto, diversas vezes desde que recarregados. Também, além da questão da nicotina, e esse assunto também é muito importante, tá? A gente abordar, porque a gente sabe o potencial de dependência que a nicotina causa. Ainda assim, muitas vezes, até a partir desses de segunda geração, são utilizados aditivos, né, cada vez mais para tornar ainda mais atraente o dispositivo e entre as substâncias que os usuários costumam adicionar, inclusive, nós temos, infelizmente, aí a cannabis se fazendo cada vez mais e mais presente. Atualmente, nós estamos na quarta geração desses cigarros eletrônicos, e os usuários, eles utilizam bastante nessa geração última a questão dos sais de nicotina, em vez da nicotina de base livre. E esses sais de nicotina, por terem um pH mais baixo, eles acabam irritando menos, né, a garganta, fazendo e aumentando, a exposição do usuário à nicotina. Então, assim, é bem comum, inclusive, os usuários aumentarem o consumo justamente por essas características que eu citei para vocês agora. Então, aqui, pessoal, eu também coloquei para vocês uma ilustração de um tópico aí distinto, que são os vaporizadores, tá? Eles também são utilizados para inalação, através de um aerossol que é produzido com a combustão de substâncias orgânicas, inorgânicas, e muito utilizado para a questão da cannabis, liberando quantidades aí expressivas de THC. É que nós vamos então conhecer um pouco mais sobre os mecanismos de funcionamento desses dispositivos, né? Apesar de eles terem diversas formas, tá? Canetas, pendrives, muitas vezes, né, se assemelham, portanto, aí a objetos do cotidiano, de novo, que, entre aspas, né, acaba normalizando bastante o seu uso, infelizmente, e disseminando, né, cada vez mais. Eles têm as mesmas substâncias, tá? Do que o tabaco convencional. Quando o usuário
acaba usando aqui o bocal para fazer a tragada, né? Uma bateria de lítio, tá? Inclusive, são relatados diversos episódios de explosões, vários acidentes, incluindo até situações de pessoas que foram a óbito por explosão dessa bateria de lítio. Inclusive, existem já legislações bem estabelecidas, depois eu posso compartilhar com vocês, sobre o transporte desses dispositivos durante viagens aéreas, justamente para, entre outras situações, né? Para evitar esses acidentes. Então, essa bateria, ela acende, né? Esquentando um líquido, né? É o tal líquido eletrônico, o e-juice, presente aí nessa região aqui conhecida como tanque, como pod, ou mesmo como atomizador. O líquido se transforma em um aerossol e o usuário traga esse aerossol, acaba produzindo uma nuvem, muitas vezes espessa ou fluida, depende também do líquido do dispositivo, que contém muitas substâncias tóxicas, substâncias nocivas, cancerígenas, por exemplo, a nicotina, potencial de adição, os flavorizantes químicos, muitos deles utilizados, então, portanto, para serem ainda, né, trazerem algum tipo de atratividade aí para os usuários, a questão da acroleína, que é uma substância que pode causar episódios de bronquiolite, obliterante, pneumonia, insuficiência respiratória. Então, né, já antecipei bastante, mas e aí, pode ou não pode? E é interessante, por quê? Bom, obviamente a nossa resposta, né, seria não pode. Perfeito. E é isso mesmo. É importante aqui relatar para vocês o seguinte: no início, quando os cigarros eletrônicos chegaram, eles foram uma alternativa para os pacientes que faziam uso de, portanto, cigarro convencional e estavam planejando parar. Então, existia essa questão da troca para cigarro eletrônico, e, inclusive, isso foi muito estimulado até pela FDA lá no início, é, esse, esse uso do cigarro eletrônico como estratégia alternativa para a cessação do tabagismo convencional. E aí, com essas descobertas desses riscos todos, a FDA rapidamente já modificou essas recomendações, né? E se contrapôs totalmente ao seu uso.